Época de declaração anual do MEI, época de solicitar o desenquadramento então, e muitos microempreendedores com a mesma dúvida. Extrapolei o limite de faturamento, mas não quero desenquadrar. Existe alguma coisa que possa ser feita então para evitar o desenquadramento caso eu tenha ultrapassado o limite aí do MEI? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo então. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidamente. Caso tu ainda não me conheça, eu me chamo Pedro, sou contador aqui na Cury e aqui no escritório nós somos especialistas em negócios digitais. Então já sabe, se tiver precisando de qualquer tipo de orientação aí para o teu negócio, eu vou deixar todos os meus contatos aqui na descrição do vídeo, é só entrar lá, me chamar no WhatsApp e com certeza aí eu vou conseguir te ajudar. Combinado? Também já não esquece de deixar o like nesse vídeo, que é para o YouTube entender que esse conteúdo ele pode ser relevante aí para outros microempreendedores nessa mesma situação. Se tu ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, porque toda semana eu tô aqui trazendo muito conteúdo de qualidade que eu tenho certeza aí que vai agregar demais para o seu negócio, beleza? Bora pro nosso conteúdo então. Só para a gente criar um entendimento inicial, então, bora dar uma recapitulada aqui o que leva um MEI a ser desenquadrado em termos de faturamento. Primeira coisa muito importante, então, que vale a pena a gente recapitular, que gera bastante confusão aí entre os MEIs, principalmente aqueles, então, que formalizaram o seu negócio em 2021, é o limite proporcional de faturamento, então, no primeiro ano de atividade do MEI. Então, se você abriu o seu MEI entre fevereiro e dezembro de 2021, saiba que o seu limite de faturamento ele não vai ser R$81 mil, mas sim proporcional aos meses, então, que o seu MEI esteve ativo lá no ano de 2021. Um exemplo rápido aqui para a gente seguir, supondo que você abriu o seu MEI em abril de 2021, para a gente calcular, então, quanto é o limite proporcional de faturamento desse MEI, a gente precisa primeiro saber quantos meses, então, esse MEI ele esteve ativo entre abril e dezembro, então, de 2021. Nesse caso, serão 9 meses, considerando, claro, o mês da formalização. Então, a gente multiplica esses 9 meses por 6.750, que é uma média de faturamento aí, considerando os R$81 mil. Então, o MEI que foi aberto em abril de 2021, ele poderá faturar até dezembro R$60.750. Qualquer coisa aí que esse MEI faturar acima disso, ele deverá ser desenquadrado aí da condição de microempreendedor individual. Para as demais situações, então, ou seja, aqueles MEIs que foram criados em janeiro de 2021 ou antes, o limite de faturamento ele é normal, ou seja, R$81 mil. Recapitulando então, caso você tenha aberto o seu MEI aí entre fevereiro ou dezembro de 2021, faça o cálculo aí para descobrir quanto é o limite proporcional de faturamento, beleza? Segunda coisa muito importante então que a gente precisa reforçar quando a gente está falando sobre desenquadramento por excesso de faturamento, é aquela questão dos 20% sobre o limite, que muito microempreendedor acha que pode faturar então além dos R$81 mil, ou seja, ainda utilizar mais 20% sobre esse limite, que não vai ser desenquadrado. Então muita atenção. Qualquer centavo que você faturar acima do limite, seja o proporcional ou então os R$81 mil, você vai precisar desenquadrar. E eu vou te explicar agora como funciona essa questão dos 20% então. Supondo então que o MEI faturou em 2021 R$90 mil, ou seja, ele extrapolou o limite de faturamento do MEI, porém esse excedente ele não ultrapassou 20% do limite de R$81 mil. Significa então que ele vai sim precisar solicitar o seu desenquadramento, e esse desenquadramento ele vai ocorrer a partir de janeiro de 2022 agora, e ele irá precisar pagar imposto então sobre a diferença entre o limite de faturamento, que é os R$81 mil, e o total que ele faturou, ou seja, ele vai pagar imposto sobre R$9 mil. Porém, se esse mesmo MEI tivesse faturado em 2021 mais de R$97.200, ele teria extrapolado o limite de faturamento do MEI, inclusive em mais de 20%. Situação essa em que ele deveria solicitar o seu desenquadramento então de forma retroativa, ou seja, a partir de janeiro de 2021. Nesse caso, quando o desenquadramento do MEI ele acontece de forma retroativa, esse microempreendedor individual ele precisa calcular e pagar imposto sobre todo o faturamento do ano que passou, não somente sobre o excedente. Inclusive, esse desenquadramento então, como eu falei, ele vai acontecer a partir de janeiro
janeiro de 2021. Inclusive esse MEI ele vai precisar fazer todas as obrigações e também fazer aí a contabilidade de todo esse ano que passou, de forma retroativa. Agora que você já entendeu então como funciona essa questão dos 20% aí sobre limite de faturamento, a gente vai para a grande pergunta. O MEI que extrapolou o limite de faturamento então em 2021, existe alguma coisa que pode ser feita para contornar essa situação e evitar o desenquadramento? Agora pensa comigo, se existe um limite de faturamento e o MEI ele extrapolou esse limite, qual seria a única forma então desse MEI ele não ser desenquadrado? A única forma seria então omitir esses valores para a Receita Federal, ou seja, declarar lá na declaração anual do MEI um valor menor do que de fato foi faturado aí no seu negócio. E aí eu te devolvo a seguinte pergunta: será que parece legal essa situação, omitir esses valores da Receita Federal? Pelo menos na minha cabeça logo surgem aí algumas palavras como sonegação, crime, cadeia, multa e por aí vai. Só para deixar bem claro aqui então, caso você tenha extrapolado o limite de faturamento do seu MEI, você deve sim regularizar o seu desenquadramento, ou seja, não há nada que possa ser feito nessa situação. Como eu sempre gosto de falar nessa situação, não tenha medo do desenquadramento. Isso significa que seu negócio está crescendo, não tenha medo de fazer a coisa certa, então, de pagar um pouco mais de imposto, porque é assim que funciona o jogo. Tenho certeza que todas as grandes empresas aí que você conhece, nenhuma delas é MEI até hoje. Então a minha dica, se você extrapolou o limite de faturamento, é fazer a coisa certa. Sempre pense nisso então antes de omitir valores aí na hora da declaração anual de faturamento, porque você vai estar correndo um sério risco aí de ser fiscalizado e notificado pela Receita Federal, beleza? Vou deixar mais duas indicações de vídeo aqui então, que eu tenho certeza aí que vão ajudar muito no dia a dia aí do seu negócio. Caso precisar de ajuda, já sabe, todos os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. Também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer estar respondendo e contribuindo com o negócio de vocês. Combinado? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.